Bom dia, queridos, Shabbat Shalom. Também quero desejar um feliz início de um novo mês, o mês de Av, o mês do Pai, o mês da paternidade, o tempo de nós tomarmos decisões corretas, quebrando janelas de repetição, ciclos de maldições nas nossas vidas, um tempo para nós fazermos uma caminhada diferente. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos trazido um tempo de revelação tremenda, nos conduzido de uma forma maravilhosa, nos curando, nos restaurando. E eu quero louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pela minha vida, pela sua vida, pela vida de cada um de nós. Amém? Então eu quero dar bom dia a cada um de vocês, Shabbat Shalom, e louvar a Deus por esse tempo que Ele tem nos dado. Amém? A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, toda a honra. Amém, queridos? E Eliana, bom dia, Shabbat Shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus, feliz Rosh Kodesh, tempo novo do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a Igreja de Filadélfia, dentro da temática, um modelo a ser seguido, como Deus espera que nós vivamos dentro desse modelo. Amém? Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por esse dia, por esse Shabat, por esse novo mês, por esse tempo novo que se descortina diante de nós. Obrigado por esse amor tão grande, pela cura, pela tua palavra que tem nos direcionado, nos alertado, nos colocado dentro de uma perspectiva completamente diferente, andando na tua presença. Sustenta-nos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Rosinha, bom dia. Bom dia. Elisa, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Shabbat Shalom. Nós estamos exatamente no mês de Av, e esse mês é tremendo porque é um tempo onde nós podemos definir altos na nossa vida ou manter um padrão de perdas. Então, é um mês para estarmos muito atentos, quebrarmos janelas de repetições, de maldições. Esse mês é o mês onde nós podemos proclamar que Deus é o Deus que nos ouve. Deus é o Deus que arranca de nós tudo aquilo que nos traz angústia, fracasso, desprezo. Então Deus nos ouve. Porém, esse mês, quando nós olhamos dentro do processo histórico, foi nesse mês, no dia 9 de Av, que os espias deram o relatório negativo. Então, cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu coração, porque no momento de entrarem na terra da promessa, o medo tomou conta do coração deles e o relatório, as palavras deles foram palavras contrárias à promessa. Então não anule a promessa de Deus por causa do medo. Cuidado. Carlos Eduardo, bom dia. Shabbat Shalom. Então esse é um mês
de nós estarmos muito atentos. Por quê? Porque essas situações, elas vêm contra nós no momento que nós estamos para entrar na promessa, no momento de entrar na terra da promessa, no lugar que Deus tem para nós, naquilo que Deus preparou para nós. Muitas vezes vêm os medos, vêm as angústias, e o coração pode levar a colocar nos seus lábios palavras negativas, palavras de dúvidas, e isso pode determinar o fechar de uma oportunidade. Também foi nessa época que o primeiro templo foi destruído. O primeiro templo foi destruído na época do cerco babilônico. Foi 9 de Av. E o que fez com que aquele templo caísse? Viraram as costas para o Senhor, pararam de adorar ao Senhor, trouxeram sincretismo para o culto, a glória de Deus saiu do templo, e não demorou muito que a cidade caiu e o templo caiu. Também no dia 9 de Av, por volta do ano 70, cai o segundo templo. Então é uma repetição, e a gente precisa nesse momento entender que os sinais falam no reino do Espírito. Mas Ave fala dessa decisão e fala dessa paternidade. Ontem à noite, no nosso culto do Shabat, foi um tempo tremendo de cura, e exatamente falando sobre essa nossa identidade, o valor que nós temos para Deus, resgatar em nós esse valor daquilo que nós somos, nossa identidade, e entender que nós não somos o que as pessoas dizem, nós somos o que Deus fala, porque Ele nos conhecia, como diz Isaías, Ele nos conhecia antes, Ele já se relacionava conosco antes de nós sermos gerados no útero da nossa mãe. Amém? Então, bom dia mais uma vez, e Shabbat Shalom. Hoje nós estamos falando da igreja de Filadélfia, quase finalizando essa série das 7 igrejas que nós vamos finalizar na segunda-feira, falando sobre a última igreja. Lembrando que as 7 igrejas, o número 7, ele fala do perfeito de Deus para a terra, ele fala da completude ou totalidade. Então essas 7 igrejas não são 7 entidades diferentes, é a completude do corpo de Cristo, é o completo da igreja na terra. Então, é o Senhor mostrando a igreja em várias nuances, em várias situações, ou seja, Ele vendo ela como um todo, vendo o seu corpo como um todo, lembrando que quem está falando é o noivo, é o Cristo ressurreto, é o Cristo, é o vencedor dos vencedores, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo sonda, é aquele que vê a intenção do coração, aquele que tem olhos de fogo. Então ele pode medir, e lembrando que estas cartas, elas não são para que nós venhamos usá-las para medir uns aos outros, porque isso não compete a nós, e nem você sentir que você é melhor ou pior, mas é uma carta de amor, com a intenção de nos trazer de volta para Ele, para que nós olhemos para nós mesmos, para que nós sondemos a nós mesmos e ver se algum caminho mau há em nós e nós voltemos para os caminhos eternos. Então tudo isso tem uma intenção de nos trazer de volta para o Senhor. E lembrando que dentro desse processo nós vemos que as cartas elas vão mostrando que a igreja ela avançou de tal forma que ela saiu de Cristo e ela entrou no homem, na humanidade, na carnalidade. Então é uma forma de nós sermos resgatados, restaurados. A igreja de Filadélfia, e a palavra Filadélfia significa amor fraterno, ou amor de amigo, esse amor de irmão, essa fraternidade, esse lugar de demonstrar e derramar esse amor.
E o tema dessa nossa ministração nessa manhã é um modelo a ser seguido. Ou seja, dentro da completude da igreja, dentro do completo, daquilo que o próprio Senhor, ele vê, ele mostra, ele anuncia, nós temos uma parte da igreja, um modelo a ser seguido. Ou seja, qual é o modelo a ser seguido dentro daquilo que nós somos? Então, Filadélfia é o que o Senhor diz, esse é o modelo que vocês devem seguir, esse é o modelo que vocês devem caminhar. Vocês precisam entender essa revelação dentro dessa ótica. Por quê? Porque quem está medindo a igreja não são mas a igreja, é a completude, é o todo, é o Senhor. É o Senhor, porque Ele é o único que tem olhos que tudo vê, Ele é o único que pode, com a espada da sua boca, perscrutar o mais íntimo do nosso ser, vendo as intenções do nosso coração. Lembrando que eu falava ontem para vocês, dentro da lei, a lei ela julga aquilo que se mostra. Então, só para vocês terem uma ideia, adultério na lei só é adultério quando é surpreendido em adultério com mais de uma testemunha. Tem que ter 2 testemunhas. Ou seja, se a pessoa está adulterando e ninguém pegou, ele não é considerado adúltero. Dentro da graça, porque agora quem está no meio da igreja, quem passeia no meio dos candeeiros e tem as 7 estrelas nas suas mãos, é o olho que tudo vê, é aquele que guerreia contra nós com a espada da sua boca, a sua palavra, essa espada afiada de 2 gumes, que penetra no mais profundo da alma. Então ele diz, se você olhar com intenção no coração para uma mulher ou para um homem, você já está adulterando, ou seja, ele já julga a intenção do coração. Então é muito mais profundo. O ambiente da graça é muito mais exigente do que o ambiente da lei. Por quê? Porque o ambiente da graça, ele exige uma transformação, uma metanoia e não uma mudança de comportamento. A lei, ela trabalha numa mudança de comportamento. Infelizmente, muita gente vive ainda querendo que as pessoas apenas mudem o comportamento. Porém, a proposta da graça é uma metanoia, a proposta da graça é uma mudança do homem, uma transformação do homem. Por isso que Jesus, ele vai trazendo essas cartas à sua igreja. Por quê? Porque o objetivo, em cada momento, quando ele diz arrepende-te, ele fala, faz uma transformação de mente, faz uma transformação de vida, passa por uma metanoia. Por quê? Porque já que o seu espírito foi recriado, que a sua alma seja transformada, que ela passe por uma transformação. E essa metanoia vem de metamorfose, que eu quero ser redundante, é uma lagarta que entra no casulo. Essa lagarta era rastejante, comia folhas, não tinha muitas perspectivas. Agora ela entra num casulo apertado e dentro desse casulo ela passa por uma transformação. E quando ela sai do outro lado, ela não sai apenas uma lagarta alada, ela sai um novo ser, é uma borboleta. Antes ela rastejava, agora ela voa. Antes ela comia folhas, agora ela se alimenta de néctares. Não há limites. Então é isso que Deus quer fazer, é isso que Cristo ele propõe para nós como igreja, é essa metanoia, essa transformação. É alcançar para a nossa alma, para aquilo que nós somos, a pessoa que nós somos, uma transformação no nível daquilo que já foi transformado no meu espírito, no nível daquilo que já foi transformado no nosso espírito. Então veja, hoje nós estamos começando dentro do Shabat, estamos começando um novo mês, numa perspectiva tremenda, porque o mês de Av, ele fala dessa paternidade, ele fala dessas transformações e mudanças, e a palavra-chave de Av é muda ou desintegra. Então, ou nós mudamos ou desintegramos, não há muito o que fazer. Ou você muda para entrar na terra da promessa, ou desintegra e morre no deserto. Não tem como ficar no meio termo. Ou muda, ou muda. Ou o povo entra
ou volta para o deserto para morrer. Ou você quebra essas janelas de repetições na sua vida e entra, ou você vai perder muitas coisas. Então, o modelo a ser seguido, por isso que em parte do corpo, o Senhor agora ele traz Filadélfia, lembrando, não é uma igreja à parte, é uma parte da própria igreja. Então, dentro da igreja, tem uma parte dela que o Senhor está dizendo, ei, esse modelo está aqui para vocês seguirem. É mais ou menos como o Senhor falou com Caim, quando Caim estava irado com Abel. E o Senhor diz, Caim, se você proceder bem, em outras palavras, imita teu irmão, porque eu não tenho preferências por meus filhos, mas eu recompenso atitudes. Então, se você proceder bem, serás aceito. Senão, o mal já está à tua porta e o seu desejo será contra ti. Domina, destrói tudo isso e faz aquilo que é correto. Então, em outras palavras, as 7 cartas é uma chamada de amor daquele que não quer, em maneira nenhuma, perder a sua noiva, para que nós sejamos transformados, para que nós voltemos para Ele de todo o nosso coração. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Quando o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Ele está falando sobre uma chave. A chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O Senhor está entregando essa autoridade para a igreja. Ele está entregando essa autoridade, mas essa autoridade, ela vem como recompensa, ela vem para os filhos amadurecidos, para aqueles que alcançaram a maturidade e têm por ter essa responsabilidade, terão essa prerrogativa de poder abrir e fechar. Por quê? Porque não se entrega a chave para qualquer um. E ele diz, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Eu abri uma oportunidade para você. Porque eu conheço, eu sei. Então veja, quem está falando, pode falar. E eu volto aqui a instar com cada um de vocês, não tomem as cartas das 7 igrejas para sair medindo uns aos outros, porque não compete a nós medirmos um ao outro. A pior coisa que existe no ambiente da igreja é quando alguém quer medir um ao outro. Isso aqui é o Senhor medindo a nós. E ao recebermos essas cartas, nós precisamos olhar para nossas vidas, olhar para nós mesmos, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando e não nos entregando algo para a gente sair medindo um ao outro, ou para nós acharmos, eu sou isso, você é aquilo, alguns irmãos são. Não, isso é imaturidade, fazer isso é imaturidade. O que nós precisamos entender é que dentro da completude da igreja, dentro da totalidade da igreja, o Senhor vai mostrando situações da vida dela. É claro que Ele toma 7 geografias no passado, 7 lugares no passado, 7 situações distintas no passado, com 7 igrejas dentro do seu corpo, para mostrar esse completo do seu povo e da sua igreja. Então Ele está dizendo, eu sei de tudo que você faz, Filadélfia. Eu sei. E eu abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força. Então a porta se abriu não pelo que você tem, mas é pelo que você é. A porta se abriu não é porque você tem, mas é porque você é. Então ontem no Shabat nós falamos muito sobre o que Deus ele pensa de você, sobre identidade, resgate de identidade, sobre cura da nossa própria vida. Por quê? Porque nós precisamos resgatar essa nossa identidade. Nós não podemos viver como aqueles 2 filhos pródigos da parábola de Lucas,
que eram dois filhos que não tinham identidade. Um saiu de casa, o outro ficou em casa, tão pródigo quanto. Por quê? Porque eles não tinham essa identidade de filhos. Você percebe que quando o filho que saiu perdeu tudo, ele falou: meu Deus, meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele só descobre quem ele é, que ele é filho, quando ele está no mais profundo abismo da vida, e ele diz: eu tenho um pai. Eu tenho um pai, eu não nasci para viver comendo comida de porcos, vivendo a vida que eu estou vivendo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E veja, nesse momento, ele descobre: eu tenho um pai. E quando ele volta e ele diz: eu vou gritar: pai, pequei contra ti. E quando ele está voltando, quem ele encontra na porta esperando ele? O pai. E por que o pai está ali? Porque o pai sabe que quando esse filho voltar, ele vai voltar amadurecido, porque as tribulações amadureceram ele. E o pai já está com vestes novas, anel novo, já tem um novilho cevado. Por quê? Porque o pai, ele já sabe tudo, ele planejou tudo. A sua vida não é um acidente, a sua vida faz parte de um plano perfeito. Deus não joga dados. Você não é obra do acaso, ele planejou você antes de estar no útero da sua mãe, ele já planejou a sua vida. Então o pai está dizendo: embora você tenha pouca força, mas não negou o meu nome, você obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Você foi obediente. Veja, eu obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, que os acharás mentirosos, que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrar-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Eles terão que reconhecer que eu te amo, que tu és minha. Filadélfia, tu és minha. Tu és minha, e não é pelo que tu tens, pelas exuberâncias tuas, mas pelo que tu és. E porque tu és minha filha. Tu és a minha amada igreja. Eu vou te honrar, apesar da tua fraqueza, eu vou aperfeiçoar o meu poder. Por isso que Paulo dá um grito quando ele diz: o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. A nossa verdadeira força como igreja está na nossa fraqueza, está na nossa dependência de Deus, não está na nossa autossuficiência. Não está naquilo, porque quando você começa a sentir-se autossuficiente, você começa a andar independente. E o andar independente é o que vai fazer você comer nos lugares errados, se alimentar do fruto errado. Então é nesse momento de fragilidade que Paulo diz: é aí que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí o Senhor está dizendo: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. O Senhor está falando de algo aqui muito sério, porque Ele está falando do tempo da tribulação. E Ele está dizendo: esse meu povo, essa parte da minha igreja, não passará por essa prova. Eu vou proteger, eu vou tirar vocês. Em outras palavras, ele está falando: eu vou raptar vocês, eu vou levar vocês para mim, eu vou arrancar vocês antes que chegue o tempo da grande tribulação, eu vou tirar vocês. Vocês não entrarão nesse tempo de provação, porque eu estou vindo em breve. Olha só o que ele está dizendo: eu venho em breve. Eu venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Então, o Senhor já está falando de algo eterno, porque coroa, só tem coroa nos céus aqueles que passaram pela terra e venceram, para que possam tomar as suas coroas e colocar aos pés do Senhor. Então, os anjos não têm coroa nos céus. Só quem tem coroa no céu são aqueles que passaram pela terra e venceram.
O primeiro coroado nos céus é Yeshua, o nosso Cristo, porque como homem ele venceu e ele foi coroado nos céus. E a palavra do Senhor nos diz que a todos aqueles que venceram como ele também serão coroados. Então ele está falando aqui, e isso é muito tremendo a gente entender essas coisas. Apegue-se ao que você tem, agarre o que você tem, agarre a sua fé, a sua perseverança, a sua humildade, a sua forma de viver entregue, não perdendo as oportunidades que Deus abre para você, para proclamar o Evangelho, para proclamar a minha palavra, para viver a essência. Porque quando a porta se abrir, não perca a oportunidade. Quantas oportunidades nós temos tido de pregar o Evangelho, de anunciar, de falar do nosso Deus, e às vezes perdemos. Quantas chaves o Senhor colocou nas nossas mãos para abrir e ninguém fechar, e fechar e ninguém abrir. E ele está dizendo, não perca essas oportunidades, Filadélfia. Não perca, não perca. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém roube a sua coroa, para que você seja um vencedor, uma vencedora, para que você possa se tornar um filho maduro, uma filha madura, uma igreja amadurecida, que tem realmente direito de ter as chaves nas mãos, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Que coisa linda! Olha só o modelo. Ele está dizendo, dentro do meu povo tem um modelo, dentro da minha igreja tem um modelo. Olhem para esse modelo, copiem esse modelo, vivam esse modelo, porque é esse modelo que vai realmente fazer com que vocês sejam protegidos, livrados desse tempo de provas e tribulações que virá sobre todo mundo. Eu estou vindo em breve. Então, quem está falando, quem está nos medindo, é aquele que pode mudar a nossa vida. É aquele que pode nos transformar. É aquele que nos comprou. É aquele que nos ama, o próprio Cristo, o Cristo ressurreto. Então, olha que carta linda, que carta de amor o Senhor está trazendo para nós. E Ele está dizendo, não importa que você não tenha força, seja obediente. Então, como eu falei para vocês, a coroa, toda vez que vocês ouvirem falar de coroa, coroa é o que Deus vai dar, é o que o Senhor vai dar nos céus para quem passou pela terra e venceu. É só para os vencedores, para que eles possam ter o que colocar aos pés do Senhor quando começarem a adorar. Amém? Porque todo o ouro, toda a divindade pertence ao Senhor. Então, tomar a coroa e colocar aos pés do Senhor. Por quê? Porque é algo que eu recebi, que eu ganhei, e ganhei por méritos. Coroa não é algo que a graça nos dá. Coroa é recompensa da vitória. Amém, queridos? Coroa é recompensa da vitória. Então é o que você vai entregar para o Senhor. Eu venci, eu conquistei e eu estou entregando como oferta aos pés do meu Senhor. Uau, já pensou que coisa tremenda? No santuário eterno. No santuário eterno você ter uma coroa para ofertar aos pés do Senhor. Então só os vencedores, os crentes amadurecidos, aqueles que amadureceram, aqueles que realmente alcançaram um nível de maturidade. Veja, você foi salvo para amadurecer, porque nós fomos predestinados para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos. Se nós fomos predestinados para a adoção de filhos, essa palavra adoção de filhos é filho maduro, vencedor. Amém? O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Era costume naqueles dias, na cidade de Filadélfia, erguer ou erigir uma coluna com o nome de nobres, de pessoas que eles queriam honrar, aqueles que eram nobres naquele lugar. O Senhor está dizendo, fica tranquilo, porque eu vou erguer uma coluna com o seu nome, mas não é aqui nesse lugar temporário,
aonde os terremotos derrubam, é no santuário eterno, aonde nada vai abalar. O salmista no Salmo 46, ele diz: há um rio cujas as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então ele está dizendo, o vitorioso, o vencedor, aquele que vencer, eu vou colocar, ele vai se tornar uma coluna no templo de Deus, onde jamais sairá, será eterno. E também você ficará num lugar onde jamais será abalado. Então, aquele lugar, ele está dizendo, é uma coluna eterna. Por quê? Porque as colunas erguidas em Filadélfia, de tempos em tempos, caíam, porque era muito comum os terremotos naquela região. E o Senhor está dizendo, eu vou levar você para um lugar que não tem terremoto. Eu vou colocar você num lugar que nada abala, vai ser eterna. Essa coluna será eterno com o seu nome, ao que vencer. Amém, Ivan? Nós temos que deixar de ser crianças, de ser meninos, e temos que amadurecer como filhos maduros, para podermos ter autoridade para abrir e fechar. Uma das coisas que mostra a infantilidade dentro da igreja é quando os irmãos pegam a palavra para tentar medir uns aos outros, para colocar, quando alguém se coloca na função de juiz, para querer medir um ao outro, mostra o nível da imaturidade, porque essa não é uma prerrogativa que Deus nos deu, porque nós não temos condição. Nós vamos julgar com a alma, vamos julgar com as emoções, com uma visão curta, pequena, e seremos injustos, arrogantes, soberbos. Deixa isso para aquele que tem olhos que tudo vê, que tem a palavra da boca que sonda todas as coisas, e nós precisamos cuidar de nós, porque aquele que está em pé, cuidado que não caia. Então, o nível de maturidade nosso mostra que ao invés de nós estarmos medindo uns aos outros, nós devemos fortalecer uns aos outros. Olha a diferença. Ao invés de eu medir um ao outro, acusar um ao outro, me sentir melhor do que o outro, eu tenho que fortalecer um ao outro. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Por isso que nós devemos nos encorajar uns aos outros. A gente precisa, o apóstolo Paulo diz, consolai uns aos outros nessa esperança. Que esperança? Do arrebatamento, na esperança da nova vida. Nessa esperança de que a vida nossa não está relacionada apenas a essa brevidade aqui na terra. E aí ele diz, eu vou escrever nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau, que coisa tremenda, queridos. Então, quando o Senhor ele está trazendo essa revelação, ele está falando, eu tenho um modelo. Eu tenho um modelo. E aquele que tem esse modelo, o Cristo da igreja de Filadélfia, ele se mostra como um Deus santo. E ele diz, escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo. Ele é um Deus santo, separado acima de tudo e de todos. Ele não peca, ele não erra. Ele não se compromete com esquemas humanos, ele não toma partidos. Cristo é Deus santo e separado, mas ele sabe o que sentimos e compadece de cada um de nós, sem pecar. Diferente dos deuses que estavam naquele lugar, Cristo não age como um pecador, Cristo é separado. O Cristo de Filadélfia é verdadeiro. Escreve essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Além de ser honesto, o termo significa ele é fiel, ele é real. Cristo não é um mito, ele não é um mártir, não é ilusão, nem é projeção, nem imaginação humana. Ele é real. Ele é o vencedor, o ressurreto, santo e verdadeiros. Então quem crê nesse Cristo santo, verdadeiro, que tem compromisso com a sua glória e com a sua santidade, vive para servir de modelo.
Então esse é o Cristo. Qual é o Cristo que você tem servido? Qual é o Cristo seu? O seu Cristo tem sido um Deus corrompido? Uma ilusão, um mito? Apenas um ser histórico? Ou uma realidade? Ou um Deus real, verdadeiro, separado? Então, isso faz diferença. Cristo age de forma soberana nos corações e nas circunstâncias. Ele diz: eu sei de tudo que você faz. Eu abro porta que ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu vou colocar nas suas mãos uma chave. Eu sou dono da chave que abre e fecha. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Então ele está acima de tudo. E é ele que abre os corações das pessoas. Guardem isso. Se Cristo não abrir o coração das pessoas, não tem evangelismo. É ele que faz isso. Ele fez isso com a vida de Lídia lá naquela cidade. É ele que une o coração de um povo como uniu Israel ao redor de Davi. Então veja, é ele que tem as chaves. Guarde isso, queridos. Quem abriu as portas das prisões lá em Filipos foi ele. Mas muito mais do que abrir as portas das prisões, ele abriu a porta do coração do carcereiro. Ele abriu a casa do carcereiro e nasceu uma igreja. Paulo estava preocupado como que iria nascer a igreja lá na Macedônia. E o Senhor disse: eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Então, não fique constrangido quando você fica preocupado com o evangelho, se está entrando ou não. Se o Cristo que nós servimos não abrir a porta dos corações, não somos nós que vai abrir o coração do homem. Então, o nosso evangelho, ele é poderoso. Ele é poderoso por quê? Porque é o evangelho de um Cristo real, de um Cristo vitorioso, de um Cristo vencedor, que tem a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Qual é o coração que pode resistir a uma virada da chave do nosso Cristo? Nenhum. Então, creia, porque você tem uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa. O coração mais endurecido, mais fechado da sua família vai abrir. Por quê? Porque você serve, você está nas mãos do Cristo vencedor, santo, separado e que domina tudo, circunstâncias e sustenta todas as coisas. É Ele que conhece. Esse é o Cristo apresentado em Filadélfia. Esse é o Cristo que deve ser apresentado para cada um de nós. Então, você, como igreja modelo, como Filadélfia, recebe desafios. Eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Então, receber desafios e não correr deles é maravilhoso demais. Qual é o desafio nosso como igreja? Ele tem aberto portas para que o evangelho vá. E o que nós temos que fazer? Ir sem medo. Pare de ficar falando que as pessoas não querem saber. Essa cidade, as pessoas... Para de ficar falando, é que eu vivo num lugar que ninguém quer saber do evangelho. Pessoal, que é tudo coração duro. Coração duro, o Senhor diz que a palavra é dinamite, porque o evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Essa palavra poder é dínamos, vem de dinamite ou dunamis. Então, se tem um coração empedernido, vamos jogar o dinamite do evangelho nele. Porque essa dinamite quebra tudo, mas acima de tudo ele também tem uma chave que abre as portas mais trancadas, ele vai abrir. Creia, o Cristo que tem lhe chamado, o Cristo que você tem servido, santo, separado, ele tem um propósito eterno na sua vida. Ele está dizendo: eu vou dar uma chave para você, e quando a palavra for proclamada, quando o desafio for entregue e você aceitar, você vai perceber que tem uma chave abrindo portas que você nunca imaginava. E eu quero profetizar em nome de Jesus que nós viveremos um tempo novo no evangelho, aonde essa chave vai abrir portas que nós nunca imaginávamos. Pessoas vão abrir o coração quando ouvir a palavra pregada, o evangelho pregado, não o evangelho pregado com o coração endurecido, não o
evangelho pregado com vingança, não é o evangelho pregado com soberba, não é aquele evangelho religioso, mas esse evangelho do amor, esse evangelho da graça, esse evangelho do Cristo vencedor, esse evangelho de uma igreja que não tem força em si, mas que não perde as oportunidades de Deus. A igreja modelo, ela reconhece as suas limitações. Então ele diz: eu sei que você tem pouca força, mas ela não nega o nome do Senhor. Então ela tem pouca força, mas na sua fraqueza ela se sente forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa igreja resguarda a palavra. Você tem pouca força, mas não negou o meu nome. Você tem pouca força, mas você obedeceu a minha palavra. O segredo aqui é a palavra de Deus. É essa palavra que, apesar dela ser logos, ela é rema. É uma palavra revelada. É essa palavra que traz vida, que vai além da letra. É a revelação diária. Então, o que a gente precisa entender é que o Espírito da grandeza de Deus, ele nos apequena diante de Deus. Quando eu começo a perceber diante daquilo que me foi disponibilizado, que eu sou tão pequeno, essa é a minha posição. Qual é a fraqueza de Filadélfia? Qual é a fraqueza dessa porção? A fraqueza é porque, ao olhar para o poder do Deus a quem nós servimos, do Cristo ressurreto, do Espírito da verdade, desse Espírito de poder, nós nos sentimos pequenos, diferentemente de muita gente que quer usar o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser usado por você. O Espírito Santo, ele vai fluir através de você. Os dons de Deus não são para você. Os dons de Deus são para servir ao corpo. Então os dons não são para me engrandecer, mas para servir. Os dons são para servir. O fruto do Espírito é o que mostra a transformação do caráter que está em você, é o que alimenta outras pessoas. Então o fruto e os dons é para servir, é para alimentar outros. E enquanto isso vai acontecendo, o Senhor vai transformando a sua e a minha vida. A igreja modelo, ela resiste a pressões. A gente precisa entender que as pressões que muita gente tem justificado, porque eu vivo num ambiente assim, num ambiente assado, eu vivo num lugar onde eu não posso orar, onde eu não posso ler a palavra. A igreja modelo, ela atravessa tudo isso e ela não nega a palavra, ela não nega o que ela é, ela resiste todas as pressões. Então, ele está dizendo: porque você não negou meu nome? Porque você não negou meu nome? Porque você não quer ser politicamente correta, você quer ser santa. Você não está aí para agradar aos homens, mas acima de tudo, para agradar ao seu amado, ao Cristo Todo-Poderoso. Então eu farei com que aqueles que se dizem que são e não são, virão, se prostrarão e reconhecerão que eu tenho te amado. Não tenha medo dos escárnios, não tenha medo de nada que vem de pressão externa. Não tenha medo, fique firme, porque eu mesmo vou te proteger. Então, veja, não negue o nome do Senhor, permaneça firme. O Senhor, ele elogia essa igreja, esse elogio do Cristo. Por quê? Porque apesar de todo o escárnio que eles passam, eles permaneceram. Essa porção da igreja é aquela porção que ela não muda ao sabor das ondas, mas ela permanece, ela está firme. Então, a grande perseguição que Filadélfia sofreu foi dos falsos crentes, uma perseguição acirrada para fazer com que a religiosidade se tornasse maior do que a espiritualidade. Mas elas permaneceram em Cristo, não abriram mão da palavra, não deixaram que as novas doutrinas viessem e lhes cobrissem, e lhes tomassem. Sabe, queridos, nós vivemos esse tempo. Cada dia uma doutrina nova, cada dia um ensino novo, uma coisa nova, uma novidade sem lastro na palavra.
e que vem de uma forma contundente e poderosa. Mas o Senhor está dizendo, a minha igreja modelo, ela não abre mão, ela permanece, ela persevera. Então, a perseverança, porque você obedeceu a minha ordem para perseverar. Então, durante as crises, nós precisamos perseverar, porque Deus promete sustentar os seus fiéis. E Ele diz, eu lhes protegerei, eu lhes guardarei, eu lhes abençoarei em tudo. O Senhor está dizendo, o vencedor se tornará coluna no meu santuário. Uau! Eu vou lhe dar uma estabilidade eterna. Pode todas as coisas que você conhece cair aos terremotos do mundo e da terra, mas você permanecerá para sempre no meu santuário, onde nada pode abalar. Há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O Senhor está dizendo, eu lhe darei estabilidade eterna. Eu lhe manterei aqui, diante de todos os terremotos que estão acontecendo na terra, eu lhe estabilizarei. Mas eu também lhe colocarei no meu santuário para sempre. Eu lhe garanto a eternidade. A sua vida não será mais uma brevidade, a sua vida será eterna, porque eu vou escrever nele o nome de meu Deus, e serão cidadãos da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, e escreverei nele o meu novo nome, e eu colocarei o meu novo nome em você. Essa é a promessa, a eternidade de Deus para aquela que amam a vinda do Senhor. Quantos ainda amam a vinda do Senhor? Sabe, queridos, o Senhor está dizendo, eu tenho algo eterno para vocês. Eu quero renovar a alegria do primeiro amor. Eu vou escrever o meu novo nome e eu vou lhes dar uma vida nova. Então, aqui ele termina essa carta e trazendo, não apenas elogiando um povo, mas relevando aquilo que é bom, que ele está vendo na nossa vida, na vida da igreja. Esse é um modelo. Esse é o modelo que deve ser seguido. Esse é o modelo que nós devemos viver. Vivemos dias em que a sã doutrina, elas são rejeitadas porque os homens estão desejando palavras que venham trazer aos seus corações, aos seus desejos, alívio. E a verdade, muitas vezes, ela incomoda. No meio disso tudo, o Senhor fala, tem um povo que não abre mão da verdade. Tem um povo acolhendo com mansidão a palavra neles implantada, porque ela é apta para salvar a alma do homem. E esse povo, o Senhor diz, eu vou escrever o meu novo nome nele. Eu vou escrever. Eu vou colocar o nome, eu vou colocá-los como coluna no meu santuário. Eu vou lhes dar uma chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. E quero declarar sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. E que nesse novo mês que nós estamos, você possa decidir. Que você possa decidir mudar, transformar, viver segundo o povo separado e santo para o Senhor. Em nome de Jesus. Que você possa quebrantar a sua carne, a sua alma, para que a vida de Cristo, ela possa se exacerbar e ser vista na sua vida. Seja um modelo e viva como um modelo, como uma inspiração, aonde você entrar. Veja que o objetivo destas cartas é fazer que nós sejamos inspiração e não fazer de nós juízes sobre as pessoas. Ser uma inspiração é ser alguém imitável e não alguém que está julgando, medindo, acusando. Não, seja uma inspiração. E olhe para você mesmo, para que aquilo que não é modelo saia da sua vida e aquilo que Cristo quer seja acrescentado e impregnado em você. Deus os abençoe. Shabbat Shalom. Eu acho tremendo, queridos, o que Deus está fazendo conosco. Lembrando
marque de hoje a 9 dias, no dia 9 de Ave, tire esse dia para um jejum, para jejuar, para se quebrantar. Eu vou estar falando para vocês, mas já marca aí no seu calendário, de hoje a 9 dias, no dia 9 de Ave, faça um jejum de santificação, um jejum de transformação, um jejum para quebrar janelas de repetição de maldição, para sair das maldições hereditárias, para quebrar coisas repetitivas na sua vida. Você tem percebido que todo ano as mesmas coisas acontecem, você não sai de algumas situações? Jejue nesse ano para isso. Deus, esse ano, os midianitas não vão levar mais a minha colheita. Esse ano eu não vou perder de entrar. A porta que se abrir para mim, que o Senhor se abrir, eu não vou mais perder as oportunidades por causa de medo, por causa de teimosia, de endurecimento. Não, eu vou quebrar isso. Senhor, em nome de Jesus, a glória do Senhor não vai cair mais na minha vida. Eu não vou ficar mais nesses altos e baixos. Cai o templo, levanta o templo, cai o templo, levanta o templo. Em nome de Jesus, esse será o tempo de romper e entrar numa nova dimensão. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Shabbat Shalom a todos. Lembrando, nossa ceia, domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Será sobrenatural. Beijo no coração de vocês. Um bom final de semana a todos vocês. Deus os abençoe.